receber a tua palavra. E essa palavra vem encher a sua mente, Deus, encher os seus corações, Deus, em nome de Jesus, e eles venham colocar em prática aquilo que eles têm aprendido. Deus, nós clamamos pela vida do teu servo também nessa noite. Que o Senhor o use, Pai, com sabedoria. Que o Senhor destrave ele, Pai. Que tudo aquilo que possa impedir da tua palavra, Senhor, ser lançada nessa noite caia por terra. Que essa semente encontre corações, Deus, verdadeiramente férteis, para que ela venha germinar e produzir frutos em nós. Para a honra e para a glória do teu nome, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, amados. A paz do Senhor a todos. Amém. Todo mundo já está com a barriga cheinha. Todo mundo almoçou na casa da sogra? Não, também não. Eu estou com saudade dela. Da comida da minha sogra. Minha sogra cozinha muito bem. Meu sogro também. Minha esposa está melhor. Está arrasando, hein? Hoje fez um almoço, estava ótimo hoje, velho. Incrível que pareça. Deus tem usado minha esposa. Amados, mais uma noite a gente prestar culto a Deus, mais uma noite a gente adorar a Deus, mais uma noite a gente buscar a palavra do Senhor. Amado, o tema de hoje à noite é: o não reconhecimento pode nos sabotar. Aquele que trouxe sua Bíblia, abra em Lucas, capítulo 4, versículo 16. O livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Do versículo 16 até o 24. Amém? Todos acharam? Amém? Todos estão na igreja? Amém. Amados, versículo 16 diz assim: e ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era do seu costume, e levou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu-se ao assistente e assentou-se na sinagoga, e todos tinham os olhos fitos neles, que significa fixos aos olhos. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falaram bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é o filho de José? E Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão esses provérbios: médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui a tua terra que ouvimos que fizesse em Cafarnaum. Continuou-lhe a ele: e digo-lhe a verdade, nenhum profeta é aceito em sua casa. Em outras traduções, na sua terra. Até aqui, amados. Senhor Deus, nesta noite, Senhor, a tua palavra está sendo lançada, Senhor. Eu sei que ela vai cumprir o propósito. Senhor, tu tem liberdade nessa noite para curar. Senhor, tu tem liberdade para restaurar ministérios hoje. Faça, Senhor, que nós estamos aqui para te ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados.
Amados, eu estava lendo essa passagem, e muitas vezes nós olhamos na ótica somente de Jesus, e a gente esquece que a gente pode estar na ótica dos sacerdotes. Às vezes nós não estamos enxergando a Cristo no nosso dia a dia, nosso dia comum. E a minha oração hoje é que o Senhor nos ajude a nós enxergarmos a Ele, para vivermos o extraordinário. Porque se nós não enxergarmos a Ele, sabe o que acontece? Nós sabotamos a nós mesmos na caminhada. O extraordinário é algo sobrenatural. O extraordinário, no dicionário, que quer dizer que foge do usual, do previsto. Não é o ordinário que é o comum. E o ordinário, no objetivo, significa conforme ao costume, a ordem normal, o comum, o que se repete regularmente, todos os dias. Quer um exemplo do ordinário? Amanhã nós temos que trabalhar. O pastor Elzo tem que abastecer o carro, que está na reserva, e a gasolina está cara. Quando nós saímos para fazer compra, é o ordinário, é o normal, é o comum. Quando nós viemos aqui para o culto, é o normal, é o comum, é o ordinário. Mas é no ordinário que o extraordinário se manifesta de Deus. É no dia comum que Deus faz o milagre dele. É no ordinário exatamente que o extraordinário vai se manifestar na tua vida. E exatamente será visível para você. Eu estava lendo, estudando sobre o avivamento no Brasil. Quando ocorreu o grande avivamento no Brasil? Historiadores falam que aconteceu em abril de 1974. E eu, quando era 9, eu nasci em 83. Parece mais velho, mas nasci em 83. A Herbalife me deu 62, mas eu não confio na Herbalife. Mas em 1974 houve um grande avivamento no Brasil. As igrejas, os líderes se uniram. Houve um grande evangelismo, onde muitas almas aceitaram a Cristo, muita gente foram curados, cegos. Eu na minha juventude eu consegui ainda ver cegos enxergarem, pessoas de cadeira de rodas andarem. O avivamento no Brasil, forte, inabalável. Pessoas quando entravam na porta da igreja, já choravam com a presença de Deus, porque elas vinham prestar um culto a Ele, porque sabia que quando batesse o pé, algo ia acontecer, algo extraordinário iria acontecer. E estudando sobre avivamento, eu vi um grande evangelista que já morreu, mas ele tinha um costume muito forte, um tal de Billy Graham, muitos não conhecem, mas era um grande avivalista, pregou em muitos e muitos países, pregou em estádios, não tinha como a internet hoje, ele pregou em muita gente, eram restauradas, eram curadas, se arrependiam. Só que um dia, ele orando pelas bandeiras de vários países, ele parou exatamente no país do Brasil, nessa bandeira que está aqui na frente, e ele começa a orar, ele começa a clamar, e quando ele foi tirar a mão, ele não conseguiu. Ele falou: Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, que o último grande avivamento vai vir sobre esse país, sobre esse país. Só que você vai entender o avivamento quando ele vem, em tempo de glória, em tempo de abundância, não. O grande avivamento vem quando tudo está ruim. Quando acontece, quando o avivalista levanta, quando ninguém está fazendo, quando a fé de muitos estão esfriando, quando muitos nem estão mais percebendo Jesus com ele, mas aí vem uma onda forte
de um grande avivamento. E eu creio que já estamos nesse período, porque muitas coisas vão explodir no Brasil. Aleluia. Não só financeiramente, não, porque tem que abalar mesmo, tem que sacudir, porque as pessoas estão preocupadas no seu dia comum, no dia de amanhã, no dia de terça, e esquecem que se faltar dinheiro, o que você tem? Se você perder o emprego, o que você tem de valor? Se você perder sua casa, o que você tem de valor? Se você tiver o extraordinário, você tem tudo, você tem Ele. Porque se você perder, você pode até chorar uma noite, mas logo pela manhã algo novo acontece na tua vida. Aleluia. Algo sobrenatural. O Brasil foi escolhido por causa a algo que Deus tem e já está fazendo nessa geração. Muitos estão despercebidos, mas os jovens já estão começando a despertar. Muitos lugares estão começando a querer despertar, porque tem uma onda vindo. Só que hoje Deus está falando de avivamento no Brasil. Ele está falando não só do Brasil, mas aqui também em São Paulo, Diadema, São Bernardo, em todas as cidades e estados. Ele não vai começar só em um lugar, ele vai começar em todos os lugares. E não vai ficar só aqui, vai expandir, porque é o último grande avivamento. Aleluia, eu creio. Porque Ele virá, Ele voltará. Mas para isso há esse último despertar. Há o último despertar na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, na sua igreja. E Ele está falando do Brasil, e não é da Copa do Mundo deste ano. Eu creio que já está batendo as portas. Esse avivamento. Esse avivamento está já acontecendo. Nos corações, nos jovens, nos anciões. Agora, por que estou dizendo isso, irmãos? Porque precisa haver um despertar antes. Nós lemos aqui no texto de Lucas 4, que a Bíblia vai dizer que Jesus vai para um lugar onde Ele foi criado. Jesus nasceu em Belém, mas Ele cresceu em Nazaré, que passou a sua infância até os 30 anos. Ele é criado naquele lugar, então eles viram Ele crescer ali. As pessoas viram Jesus crescendo em Nazaré, as pessoas viram a família de Jesus, as pessoas conheceram os irmãos de Jesus, o pai de Jesus, viram toda a trajetória dele. Sabe que o pai é carpinteiro? Em Lucas 4:22 vai dizer que todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntaram: não é este? Não é esse filho de José? Sabe o que Jesus faz? Ele sabe que, como ele foi criado, se fosse hoje, ele sabe onde ele jogou bola, ele sabe toda a trajetória do povo, mas no lugar onde Jesus foi criado, foi onde ele foi rejeitado. Mas ali ele não pode fazer milagres, porque eles faltavam fé na sua própria terra, eles não tinham fé nele. Jesus não era amado, eles não acreditaram nele, nem no seu poder. No lugar que as pessoas conheciam muito bem, eles não acreditaram que ele era o Messias. Porque às vezes, a intimidade sabota o reconhecimento. Às vezes a proximidade que nós temos a respeito de alguém sabota a pessoa. Será que nós temos um olhar correto para a grandeza das pessoas que carregam a unção, a presença? As pessoas que carregam os sinais de Deus. Será que reconhecemos uma unção que a pessoa carrega do teu lado?
Será que nós reconhecemos? E sabemos dar honra à pessoa que está ao nosso lado? Para quão bela é a caminhada que ela tem trilhado? Eu não conheço muitos, mas eu conheço a do bispo. Eu conheço de alguns irmãos. Se você fosse fazer um livro do bispo, era a saga, era o crepúsculo. E se ele está aqui, não é porque ele quer não, ele já teria ido para Deus. Se ele está aqui, porque ele está gastando a vida dele para Deus, porque nada mais importa, porque a vontade dele é estar lá, mais perto dele. Igual como Jesus aqui no capítulo 4 de Lucas. O primeiro ponto que eu vejo aqui, que nós não podemos ser pessoas que vamos andar no cotidiano comum, normal. Que nem o Tiago, não vamos citar o Tiago daqui de cima. O Tiago não pode ser comum, ele não é mais comum, a gente já sabe que não é comum, é doido que nem o bispo. Nosso dia a dia, profetizamos que na nossa vida, no dia comum, não será igual, não será comum como os outros, que nós vamos perceber no nosso dia comum o extraordinário de Deus. O extraordinário está aí, perto de você. O extraordinário de Deus está todos os dias. E afirmo isso. O Senhor já invadiu a terra, os céus e terra já se encontraram. Então Jesus já veio, o reino dele já está estabelecido. Então nós que somos a igreja do Senhor, porque o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o extraordinário vai se manifestar. E iremos viver o que está escrito em João 14, 2 ao 15. Que digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim, fará também obras que tenho realizado, fará coisas que ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E no versículo 15, logo no versículo 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aí tudo isso que eu li será cumprido. Obras maiores do que ele já fez, e tudo que ele fez não está tudo na Bíblia, porque foram muitas coisas. Só que para viver isso, temos que estar no extraordinário de Deus, no sobrenatural de Deus. Só que nós estamos no nosso dia a dia comum, e não percebemos que pode ter uma sarça queimando do teu lado. Não percebemos que Deus está nos atraindo através de uma voz, às vezes de uma criança. Quem veio no domingo passado viu, o bispo usou muito uma criança, mas eu chorei quando a criança abraçou o bispo. Eu não sei se todo mundo percebeu, a criança abraçou várias pessoas, mas quando abraçou o bispo, algo extraordinário aconteceu na vida dele. Deus usou a criança para tocar o bispo. E ele está nos atraindo de todas as formas, mas é preciso estar sensível para detectar isso, através, às vezes, de uma perda de ônibus. Quem já perdeu ônibus? Várias vezes. Quem já errou o caminho com o carro, com o Waze? Com o Waze! Aí o Espírito Santo vem assim, recalculando rota. Você pensa que errou o caminho, mas ele está recalculando a sua rota. Ele está te dando livramentos. Ele está mudando o caminho, porque você enxerga aqui, ele enxerga lá na frente. Ele está mudando a sua história. Nós não percebemos que o extraordinário pode estar na boca, às vezes, de uma filha, de um filho, que olha para o pai, pai, aí você pensa, vai pedir alguma coisa, né? Aí a criança fala, pai, te amo.
e te dá um abraço. Isso quebra. Você fica sem reação, você está a tua carteira, o cartão breque, mas usa até o limite, tá? Você se abre. Porque na voz de uma criança, no abraço de uma criança puro, sincero, você vê que o amor existe. E Deus usa várias formas para falar. Em Lucas 4, o extraordinário estava ali, de graça, só que só desfrutou quem valorizou. E quem detectou quem ele era. Quem não sabia quem ele era, não aproveitou a presença de Jesus. Eu quero dizer para você, que você precisa reconhecer Jesus em todos os lugares. No seu ordinário, no seu dia a dia, no seu dia comum, você tem que reconhecer Jesus. Mas nessa noite, eu creio que Deus marcou esse encontro comigo, com você, para dizer que Ele está lá. Ele está lá quando você está trancado no quarto. Ele está lá quando você está tomando um banho e as lágrimas correm conforme o chuveiro cai. Ele está lá quando você quer gritar. Só que mesmo quando você está gritando, a dor quer te impedir de você reconhecer que Ele está lá. Mas Ele está dizendo essa noite: eu estou lá, eu estou em todos os lugares, eu estou contigo no teu dia comum, no teu dia a dia. Ele está lá no escritório, do lado da sua cadeira, quando você está trabalhando. Ele está na cabine com o Tiago, no caminhão. Ele está com o Cícero, com o Ademilson, lá na maçaneria deles. Ele está lá. E lá tem uma sarça queimando, doido para falar com você, doido para falar comigo, porque Ele está lá, dando o sinal dEle. Eu quero dizer que algo extraordinário pode acontecer em ambientes comuns, em lugares comuns, e isso irá acontecer com você, se você reconhecer Ele, que Ele está na maior escuridão da sua vida, que Ele pode estar na maior dor, na maior tempestade. Se você reconhecer, algo extraordinário você vai viver com Ele. E isso precisa chamar a nossa atenção. Deus te encontra no ordinário, no dia comum, no seu dia a dia, no seu trabalho. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos Moisés foi encontrado trabalhando. Nós vimos Gideão, foi encontrado trabalhando. Nós vimos Davi, ele foi encontrado trabalhando. Eliseu, ele foi encontrado trabalhando no seu dia comum. E do nada, Elias, de repente, chama Eliseu. E do nada, o seu chamado hoje pode acontecer um despertar. Aleluia. Do nada. Ele pode te chamar hoje. Para onde, pastor? Para um lugar extraordinário que você ainda não esteve. Deus é especialista nisso. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque Deus, Ele não escolhe você e eu porque nós somos bons. Pelo contrário, nós somos ruins, não somos tão bons assim como nós pensamos. Mas Ele é bom. E Ele capacita aquilo que Ele chama, do jeitinho peculiar dEle. Só que quando nós reconhecemos quem Ele é exatamente como chamado. Muitos são chamados e poucos escolhidos, porque poucos respondem ao chamado que Ele faz. Poucos respondem quando Ele chama. Poucos entendem onde Ele está. Mas quando você reconhece, pois muitos são chamados, e quando você reconhece, você começa a andar, não no comum,
não no dia a dia, mas começa a viver o extraordinário, começa a ver o extraordinário acontecer na sua vida. E de repente, que nem Davi é chamado pelo profeta Samuel, algo extraordinário aconteceu. De menino virou guerreiro e rei. O próprio Samuel era um menino, tal que o sacerdote. Ele foi chamado, Senhor, num ambiente normal, comum, num quarto onde estava a arca. E ele foi crescendo de menino, Samuel virou juiz, sacerdote e profeta. Porque ele ouviu, reconheceu o chamado. De repente, Moisés olha a sarça, e queima, e não consome. E ele diz: eu vou lá, ver o quê? E vai ver o extraordinário acontecer. E isso me chama a atenção, isso é muito extraordinário, porque é algo que ele responde algo. Gideão estava malhando trigo no lagar, e o extraordinário aconteceu, porque um anjo aparece a ele no dia comum, no dia de esconderijo, no dia de guerra, mas apareceu para ele. E um dia comum pode mudar a sua vida. Eu e você estamos querendo o extraordinário, mas é no ordinário que Deus invade com o extraordinário. É no sobrenatural, Ele invade o natural, Ele vem. Como está escrito em Êxodo 3, 1 ao 3, diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou Horebe, o monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía no meio de uma sarça, e Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimava. Ele disse: eu vou ver isso de perto. Moisés estava cuidando das ovelhas, era a sua rotina de pastor, era a sua rotina diária, um dia comum, mas o extraordinário de Deus se manifestou através de algo comum, mas com um diferencial: o fogo que não se consumia, algo extraordinário, algo sobrenatural. Entenda, existem coisas comuns que aparecem comum para você, mas se você conhecer, prestar atenção, nesta noite eu declaro que em nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Senhor, Ele não te deixará enganado, nem em nenhuma situação, e você irá viver isso. Então fique atento, preste atenção em cada palavra que sai desse altar. Pode ser comum num culto normal, mas não é normal o culto, porque eu não creio em cultos normais, eu creio no sobrenatural, eu creio no extraordinário de Deus, pois eu creio na sarça que ainda queima, na voz de Deus, nos milagres dEle, e a sarça pode estar perto de você, queimando aí. Vou declarar nessa noite, para você perceber no seu dia comum. E mais uma vez eu vou usar o Tiago, porque eu amo ele. Você está coraçãozinho para ele daqui? Tiago, fique atento. Tem uma sarça na cabine do seu caminhão, queimando, Tiago. Ademilson, tem uma sarça na sua maçonaria, queimando para falar contigo. Cícero, tem uma sarça queimando na sua maçonaria. Dora, fique atenta. Diaconisa Ana Maria, fique atenta, tem uma sarça queimando em sua casa. Tem uma sarça queimando no seu trabalho, nos seus ambientes comuns. E glória a Deus por isso, irmãos. Nós não
podemos deixar a cegueira da rotina nos tirar isso. O reconhecimento da glória do dia presente. O nosso dia a dia, Deus está fazendo algo hoje. Deus está fazendo algo agora na tua vida. Há um despertar, há um avivamento de dentro para fora, mexendo nas suas estruturas, mexendo na sua casa, na sua mente. Deus está fazendo algo hoje, e eu não posso deixar a minha rotina, a sua rotina, roubar isso, nas coisas comuns. Às vezes a cegueira quer te impedir de enxergar Deus na sua vida. Eu declaro na tua vida que a sua cegueira irá acabar hoje. Você não pode deixar que os seus compromissos diários te tirem da presença de Deus, te tirem da sarça ardente, te tire de uma intimidade, de uma proximidade com Deus. Ele está contigo todos os dias, entenda isso. Ele está aqui nesta noite. Ele está fazendo coisas novas. Entenda, Ele está nessa noite fazendo coisas novas. E atenção, o ordinário, o dia comum, existe um perigo. O seu dia a dia, existe um perigo. Quem já viajou de carro e pegou túnel? Alguém que já viajou e já pegou túnel longo, que nunca acaba? Vai indo, só vê o túnel assim, e aquele túnel assim, já, né? Tem uns ali que viajou já. Mas sabe aquele túnel que você não vê nada? Só vê aquele lá, só aquele ambiente. Só aquele ambiente você consegue ver. Tem uns túneis que é longo, só que aí que mora o perigo. Na vida espiritual é assim, às vezes entramos em túneis que nos limita para viver aquilo que Deus quer na nossa vida, que pensamos que é só isso, que iremos viver. Iremos casar, iremos ter filhos, iremos comer pizza. Não iremos comer pizza, mas tentei. Mas e depois iremos para casa. Esse é um dia comum. E o túnel faz isso com a gente. Faz a gente viver as coisas que são limitadas. Aí mora o perigo. Você se limita para ver só aquilo que você enxerga, que você vê, que você pode tocar. Isso se chama de visão de túnel. Existe um perigo quando temos uma visão de túnel. Você acorda de manhã, escova os dentes, toma banho e vai para o trabalho. Vai para o estudo, você vai almoçar, você vai para casa. Você vem para a igreja congregar, mas você não tem uma expectativa de algo novo acontecer. Essa é a visão de túnel. E aí você não consegue viver o extraordinário de Deus, porque você limitou Ele. De nenhuma coisa extraordinária você imagina em viver, porque você pensa, é só isso na minha vida. Porque já estamos no túnel e somos só ali. Só enxergamos ali, somos manipulados e colocados neste lugar onde só enxergamos aquilo que podemos. No comum, na rotina. E de novo, segunda-feira, de novo, terça-feira, de novo, quarta, de novo, quinta, de novo, sexta, de novo, sábado, de novo, domingo. Amanhã é segunda, depois terça. Tudo comum, tudo rotina, nada de novo. Essa é a visão de túnel. Entenda, Deus não quer que você fique no túnel. Deus não quer que você só enxergue, que você possa ver, mas que você veja o sobrenatural, que você enxergue além dos seus olhos, que você pode ter experiências com Ele, não só no culto de domingo, mas na sua casa, na sua rua, na escola, aonde você pisar a planta dos seus pés, o milagre pode acontecer e irá acontecer na tua vida. Entenda, Deus quer nos tirar deste lugar de túnel. Deus quer que a gente faça tudo que nós estamos fazendo segunda, terça, quarta em diante, que é comum,
no dia a dia, mas com uma grande, enorme expectativa de algo acontecer. Num dia comum. Está escrito em Provérbios 4:25 que, olha, sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. E você que é crente, o que está diante de você? O que está na sua frente é Jesus Cristo. Ele está na sua frente. Então não deixe nada tirar a sua atenção diante dele. Não deixe nada no seu dia a dia tirar a atenção de Jesus, tirar a atenção de Deus. Não deixe nada roubar o tempo que você tem com ele. Olha para o Senhor. O Senhor está diante de você. Diante desse problema, diante desse obstáculo. Ele é o milagre presente. E nós precisamos focar naquilo que o Senhor tem para nós, cuidando para que o ambiente não te roube dele, cuidando para que onde você está, não roube a glória do extraordinário de Deus na sua vida. Porque dependendo do lugar, a gente não valoriza. Só que outros lugares, pode estar lá a sarça. Em casa, às vezes você andando na rua, Deus pode te pegar lá. Você pode ter uma sarça ali pode acontecer algo extraordinário. Você pode estar no metrô e ver alguém chorando, e ali você manifestar a glória de Deus, dando uma palavra, um abraço, algo libertador. Você pode estar no farol e parar, como muitas vezes o bispo para. Ei, quer comprar isso? Fala, não quero, mas eu quero orar pela tua vida. Eu não quero comprar, mas eu vou abençoar a tua vida. Ser um agente de milagres onde quer que você esteja. Ver Jesus em todos os lugares. Às vezes batendo a campainha, pedindo comida, e você descer. Ele pode estar lá. Só que precisamos percebê-lo. Não deixe nada roubar o teu tempo, mais do que o Senhor, deixa para Ele. Olhe para o Senhor está diante de você. Nós precisamos focar naquilo que o Senhor tem para nós. Cuidando para que o ambiente não te roube dele. Cuidando para que onde você está, não roube da glória do extraordinário na tua vida. De algo com Deus profundo. Porque dependendo do lugar que a gente valoriza, a gente esquece dele. A gente dá mais atenção ao trabalho. A gente dá mais atenção às dívidas. A gente dá mais atenção às nossas dores, os nossos decepções. E esquecemos que ele pode estar lá, só aguardando. E no dia a dia, às vezes passa despercebido. Apesar que a Bíblia nos instrui em Jeremias 29:13, diz que buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. A pergunta nessa noite é: você buscou a presença dele hoje? Você bateu na porta, Senhor, nem que seja para agradecer. Porque nós batemos às vezes só para pedir, esquecemos de um relacionamento, de reconhecer quem ele é. Tem uma passagem em Mateus 22:36-40, diz que os discípulos faziam uma pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Depois desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Nós nos esforçamos para amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, mas às vezes chega para amar o próximo, a gente olha para o próximo,
Você, o próximo. Esse não, esse eu não curti. Não, isso aí não. Próximo. Esquecemos do segundo mandamento, maior de todos. Que às vezes temos que amar até aqueles que nos fez mal. E é difícil. É difícil amar alguém que te traiu, é difícil amar alguém que te abandonou. Mas tem um tempo da cicatrização, tem o tempo que Deus derrama o bálsamo, sara as feridas, e elas viram cicatrizes. E cicatriz só tem quem venceu. Não é amnésia, você passou por aquilo, mas você venceu. E se você está no processo, você vai vencer também. Porque Ele é a cura para todas as dores, Ele é a cura para a cegueira, Ele é a cura até para a morte, porque Ele ressuscita, se necessário. Ele é. Um versículo que eu amo muito, que na minha infância eu relia e lia de novo, que é Jeremias 33:3. Quando eu abri assim, eu falava, a Bíblia é uma carta de amor de Deus. Não é possível. Eu não tirava mais aqueles versos da caixinha de promessa. Eu sou o único cara que tirou versos da caixinha de promessa e levei cajado. O único cara. Eu tirava, Deus dava uma palapada. Eu falei, mas não é caixinha de promessa? Alguém mudou a escritura aqui. Mas uma palavra que eu amava abrir a Bíblia. Era sempre, na época eu era solteiro, tá? Era no dia dos namorados. Eu falei, Senhor, vou abrir uma palavra. Aí eu abri a carta de amor de Deus. Aí saía em Jeremias 33:3 e dizia, filho, clama a mim, e eu te responderei, e anunciarei coisas grandes, insondáveis, que você ainda não conhece. Aí eu parei de olhar para a minha solteirice. Comecei não só surfar nas águas de Deus, mas coloquei minha roupa de mergulho e comecei a mergulhar na palavra. Comecei a mergulhar naquilo que Deus tem para mim. E no tempo certo, Deus trouxe a minha esposa. E no tempo certo, foi o meu casamento. No tempo certo, tive a minha filha. No tempo certo, as coisas aconteceram quando eu cuidei das coisas que Ele me deu. Eu enxerguei Ele na minha ansiedade. Eu enxerguei Ele na minha falta, na minha carência. Por isso que Deus me deu uma mulher brava. E Deus me deu isso, né, Tiago? Como que é? Permissão para ir. Só quem vem no churrasco de homens entende essa história. E não vou contar aqui. Mas quem tem essas experiências vai entender que precisamos reconhecer Deus em tudo, até nas nossas dores. Só que você tem que clamar onde? Só na igreja? Não. Na sua casa, em cada cômodo, no seu trabalho, em todos os lugares, você tem que reconhecer Ele. Em Jesus, aqui Jesus em Lucas 4, do 16 a 24, diz que precisamos ter um foco nos detalhes aqui desse texto. Aqui, irmãos, também é deixado que não podemos focar nas coisas simples da vida, que pode nos tirar da presença de Deus. Aquela rotina dos sacerdotes, a nossa rotina não pode nos tirar dele, de reconhecer quem Ele é na nossa vida. Em Salmos 19:12 fala que quem pode discernir os próprios erros? Já pegou essa? Salmo 19:12, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço, Senhor, do que são ocultos. Olha, irmãos, talvez existe algo que você não está enxergando, e não é nada fora, é em você, é em mim mesmo. Eu costumo falar que o meu maior inimigo não é Satanás, não é diabo. O meu maior inimigo é aquele que eu acordo de manhã e olho no espelho, porque eu sei onde eu erro, eu sei onde eu estou em falta, eu sei que eu preciso mudar, eu sei a oração que tem que fazer, eu sei que preciso dele, que por mim eu não consigo. E por isso, muitas vezes, isso às vezes te afeta ao ponto que você não enxerga algumas coisas que Deus quer te mostrar. Aqui o salmista está dizendo: Senhor, eu quero discernir os meus próprios erros, quero saber onde eu erro. E uma oração forte e sincera
como estivesse falando hoje: Senhor, me ajuda a ver o que eu não estou enxergando, Pai. Me ajuda, Senhor, a detectar o que eu não estou conseguindo detectar, Senhor. Os meus erros para mudar. Muitas vezes a nossa cegueira é inconsciente. Você não percebe que está errado. Você não percebe que está errado. E nós não percebemos que estamos perdendo na nossa frente, passando o nosso tempo. Existem pessoas que não conseguem perceber o que Deus está, aonde Ele está perdendo a sarça ardente, está perdendo o momento, o extraordinário com Ele, porque está vivendo no dia a dia, no comum, no ordinário. Esses dias, eu fui para a praia, e como que o mar é bonito, como que as montanhas são bonitas, como a natureza é bonita, e você só valoriza, e aí você fala assim: Deus, que lindo, que show de bola, nossa, que paraíso. Só que minha filha fez um pedido que inesperado, e meu cunhado falou: pai, eu nunca naveguei. Aí eu falei: eu também não quero navegar não. As histórias na Bíblia não é legal não. Eu só fui uma vez, eu naveguei em alto mar, e fui à noite. O horário, nunca naveguei e fui navegar à noite, pescar à noite. O Ademilson estava lá, estava dormindo, estava em 13, dos 13, 10 vomitou, as ondas batiam forte, e eu falei: o que eu estou fazendo aqui? O barco quase derrubou a gente no mar, e quando eu fui na proa, eu vi um negócio preto, falei: capitão, o que é isso? Fica na proa que você vai ver. Quando eu vi assim, e subia. Aí nós fomos na praia agora, final de semana passado, minha filha: pai, eu quero navegar. E o tio William: vamos navegar. Eu: vou não. Fiquei quieto, passei a mudo. O Denilson dormindo. Aí o irmão dele: vamos. Aí chegamos de manhã, eu: vamos lá, vamos. Fui, paguei o ingresso, vamos. Chegando lá, tudo bonitinho, entramos no barco, cabia 250 pessoas, se não me engano, não é? Já com ele. 250 pessoas, imagina o barco. Cara, a gente estava lá, a escuna, precisa fazer propaganda também, tá filmando, a escuna. Pegamos lá 250 pessoas, e indo para alto mar. Aí começou a sair da ré, o bichinho da ré, deu ré, aí voltou, começou a passar pelas montanhas, começou a seguir, e aí veio uma lancha, correndo em alta velocidade, por mim, nada, tudo normal, tudo comum. Daqui a pouco, a capitã fala: ô da lancha, não corre muito não. Eu não entendi, pensei que era brincadeira. Daqui a pouco só vejo e o barco assim, e a capitã: calma, o barco não vai virar. Eu falei: você fala isso porque você é capitã, eu estou aqui agora. A água batendo no meu braço, batendo na minha mão, segurei na corda, olhei minha filha, olhei minha esposa, falei: ixi, lascou. Menino de prédio no alto mar, você acha o quê? Vai morrer. Comida de golfinho, nem é tubarão, é golfinho, que não mata ninguém. E ali o diácono falou algo extraordinário. Ele falou: nossa, essa ondinha, imagina que Pedro passou. Já imaginou? O que Pedro passou na tempestade? Teve uma passagem que teve o milagre da multiplicação de pães, tudo show, tudo top, e Jesus olha ao discípulo: vai para o outro lado. E Jesus olha assim: e você? Não, peraí, eu vou ficar aqui, vai para o outro lado. E uma nuvem assim, ó. Jesus mandou, você vai fazer o quê? Você vai entrar no barquinho e vai para o outro lado. E aconteceu que houve uma grande tempestade, começou a balançar o barco, e não era aquela ondinha que o jet ski passou não, começou a balançar o barco, e aí de repente aparece um homem, no meio da tempestade, andando sobre as águas, e sabe o que os discípulos falam? É um fantasma. Eles não reconheceram Jesus.
Só que aqui a palavra diz que Pedro fala: se é tu mesmo, manda eu contigo, até você. Aí Jesus fala: venha, neném, venha. E Pedro começa a andar sobre as águas, ele começa a ir até Jesus, e quando ele está chegando até Jesus, ele começa a afundar, e quando ele estende a mão, porque Pedro falou: socorro, socorre, Jesus pega a mão, levanta Pedrinho e fala: homem de pequena fé. Se ele era homem de pequena fé, quem estava no barco era o quê? Não reconhecendo Jesus, não fizeram prova de Jesus. E quem viveu o extraordinário? Pedro. Quem viveu algo extraordinário no meio da tempestade? Pedro. Pedro viveu algo extraordinário. E por isso eu lhe digo, amado, o não reconhecimento que Jesus está conosco na tempestade pode nos sabotar na caminhada. A segunda grande tempestade, em outra passagem, Mateus 8, 24 a 27, diz que de repente uma forte tempestade levantou sobre o lago. Não é o mar, é o lago. Nunca vi tempestade no lago, mas houve uma grande tempestade no lago, e de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, foram chamando e clamando: Senhor, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele levantou e repreendeu o vento e o mar, e tudo se acalmou, e os homens ficaram perplexos e perguntavam: quem é este? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Reconhecer Jesus só depois da tempestade, mas também viver o extraordinário. Eu não sei como você entrou hoje, se você já reconheceu Ele, se não reconheceu Ele ainda, mas é noite de reconhecermos quem Jesus é, reconhecer quem Ele é. O não reconhecimento dele pode nos sabotar na caminhada. Uma coisa que eles fizeram certo, perguntaram ao outro: quem poderá nos salvar? Jesus. Jesus nessa noite também pode salvar. Agora eu vou ver alguém que reconhece Deus em todas as coisas. No naufrágio de Paulo, em Atos 27, 18 ao 20, através da tempestade, o apóstolo Paulo pôde anunciar mais uma vez que a graça e a salvação de Jesus estava com ele. No naufrágio, não foi tempestade só, foi um naufrágio. Exatamente o que Filipenses 1, 21 diz, é o que precisamos dizer todos os dias: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele sabia que a morte apenas aproximava mais ele de Deus. Em Salmos 107, 28 diz que Deus pode acalmar todas as coisas, toda a tempestade. Mas se eu te perguntar nessa noite, se Ele não acalmar a tempestade da sua vida, mesmo assim Ele é a sua salvação. E se você tem enfrentado tempestade em sua vida, lembre-se que o Senhor tem poder sobre todas as coisas aqui na terra e nos céus. Precisamos fazer essa oração: Senhor, me ajuda a ver o que eu não estou enxergando. Senhor, me ajuda a ver o que eu não estou enxergando. Me ajuda a te ver, Senhor, em todas as coisas. E para isso temos que viver exatamente o Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aonde? Aqui na terra. O mundo lá fora, no seu dia a dia, nos molda ao comum, ao dia a dia. O seu ordinário nos amolda ao comum,
A sua rotina quer te moldar ao comum, ao natural. Mas a renovação da nossa mente, em Romanos 12:2, nos permite experimentar o extraordinário de Deus, em qualquer lugar. Agora, quando eu tenho uma renovação de mente no meu dia, ainda que Ele queira me amoldar, ainda que meu dia a dia quer me moldar a este mundo, ao comum, ao ordinário deste mundo, eu não consigo se amoldar a Ele, porque minha mente já foi renovada, já foi transformada, já teve uma metanoia, uma mudança de rota. E o meu dia comum, Ele está lá comigo, pois eu sei que só a sua presença me basta. E eu vejo ali tudo, e eu te levarei para onde? Aonde eu for. Até onde? Até a morte me junte mais, não separe, mas me junte mais a Ele. Até eu gastar totalmente a minha vida com Ele. Só que o inimigo, ele tenta laços, ele tenta embaraços, ele tenta te envergonhar na caminhada. Quando o inimigo tenta acabar com a presença, em Mateus 27:35, depois da crucificação, no versículo 35, depois de crucificarem, dividiram a roupa dele, tiraram sorte. Só que quando o diabo matou ali na crucificação de Jesus, o Espírito e a presença, vai para cada um de nós. Pois a morte Ele venceu. Agora, como é que Ele vai matar todos nós? Porque a presença está em todos naqueles que creem nele. Não só o Espírito Santo, mas a presença de Deus está sobre nós. A morte de Jesus é a multiplicação completa e plena do Espírito Santo para todos, e a presença para todos que o buscam, que crerem nele, que amam Ele. Agora todos aqueles que creem têm acesso a Ele, rico, pobre, hebreu, judeu, brasileiro, diadema, como que é? Esqueci, diadema não sei o que é. São Paulo, é o que? Diademiense, é assim? Deixa para lá. Até em Diadema, em todo lugar Ele está. O Espírito Santo está na tua casa, Ele está em todos os lugares, e a presença dEle também. No nome do Senhor, quem crê nele será salvo. Tem uma passagem aqui, já estou terminando, tem uma passagem aqui que mostra que a dor, a crise, pode causar a cegueira espiritual. Em Lucas 24:13-35 diz que um texto, que para o reencantamento, o reencontro de gente que está em crise, ele gera uma cegueira resultado de frustração, do desânimo, causada pela derrota, pelo cansaço, e por isso, esse texto é tão atual. Esse texto fala dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Depois Jesus morre, eles vão caminho, voltando para um lugar que eles não deveriam estar, e o forasteiro pararam do lado dele, e começaram a conversar, e perguntaram, o que aconteceu? Ele falou, você não sabe o que aconteceu? Jesus foi crucificado, Jesus morreu, acabou tudo. E na caminhada eles foram conversando, e não reconheceram, diz a palavra. Só que Jesus, quando ele está passando, chegando na casa dos 2 discípulos, a casa aqui, Jesus está do lado, ele finge que vai passar. Aí os 2 discípulos, vem na minha casa, já está tarde, vem ceiar conosco. E ali Jesus ceia na casa deles. Só que quando ele ora e parte o pão, os olhos se abrem. Jesus some e eles reconhecem que era Jesus. No meio da crise, no meio da dor, quer te cegar, mas o pão da vida, Ele te cura hoje. O pão da vida é partido e sara todas as feridas, toda frustração,
todo sonho que foi roubado não será comparado com aquilo que Ele tem para cada um de nós. E nessa noite, devemos reconhecer, que nem os 2 discípulos, reconhecer, voltar a enxergar Jesus, voltar a enxergar Jesus na nossa casa, voltar a enxergar Jesus no nosso dia a dia. Para quê? Para que Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos ver. Nessa noite, te convido a ficar de pé.